Problemas de relacionamentos, como utilizar a constelação universal, a constelação dos orixás universal, para resolver problemas de relacionamentos. Bom, como você bem sabe, a constelação dos orixás é a constelação de todos os orixás, dos 16 que compõem e que estruturam a constelação dos orixás. A gente sabe que existem muito mais orixás, mas aqueles que estruturam a ferramenta são os 16, as 16 forças, os 16 princípios. Bom, relacionamentos é um problema que você, terapeuta holística, atende em consultório. Então você que está começando agora, é para você principalmente esses vídeos, porque geralmente o terapeuta mais experiente, ele já sabe isso que eu vou dizer. Mas você que está começando agora, ou você que está aprofundando, precisa entender qual é como que a constelação dos orixás entende isso, né? Bom, primeiro é que a sociedade, de uma maneira geral, ela está adoecida, ela coisificou, e o outro passou a se tornar um objeto e não algo com um valor espiritual. Tudo que é espiritual é um valor sagrado, é algo que transcende os olhos da matéria. Então, essa relação espiritual com a vida e tudo aquilo que essa criação nos traz, ela tem se perdido. Então a gente vai atender pessoas que estão desconectadas espiritualmente. Elas não reconhecem esse valor. Então faz parte e é função do terapeuta de constelação dos orixás ajudar a pessoa a criar uma relação de espiritualidade com a vida. Quando se trata de relacionamentos, esse sofrimento que as pessoas possuem, aquilo que elas trazem no consultório para você ajudá-las a resolver, tem a ver com a ausência desse valor, né? É um princípio espiritual estar aqui. Então, o terapeuta de constelação dos orixás, ele necessariamente precisa se alinhar a isso, para poder sustentar a ferramenta. Então, estar por aqui, nessa dimensão encarnada, não é algo aleatório. E o outro, qual é o valor do outro? E partindo da ideia de que você não consegue expandir consciencialmente, ou seja, você não consegue perceber a vida com mais profundidade, com mais amplitude, além de como você se percebe, então entende-se que você precisa melhorar a relação consigo. E grande parte dos problemas na relação tem a ver com o fato de um lado ou dos dois lados estarem projetando no outro as íntimas frustrações, as íntimas questões mal resolvidas. Então você, terapeuta de constelação, você vai explicar isso para a pessoa, porque a pessoa não tem obrigação de saber. Tanto é que alguns vídeos eu deixo até abertos assim no YouTube, porque a pessoa que está precisando, ela vai para uma consulta, ela não consegue ter nem abertura para estudar. Ela está tão sangrando na dor, na ferida, né? E aí, ao constelar a pessoa, ela vai passar, né, pelas casas psíquicas, as casas que compõem a constelação dos orixás. De acordo com o foco que ela está trazendo, vai cair nas casas correspondentes, e a partir dessas casas, desses orixás correspondentes, você vai compreendendo ali, fazendo uma leitura de alma e perceber o que está faltando na vida da pessoa. Então, por exemplo,
tá faltando Ogum. Ogum a gente já sabe que é um orixá, entre tantas características, é o orixá da comunicação. Então, talvez parte dos problemas das brigas que ocorrem, das angústias que ocorrem numa relação, tem a ver com problemas de comunicação. E os problemas de comunicação, eles, em geral, a grande maioria deles, tem a ver com a dificuldade que as pessoas têm de escutar o outro. E a dificuldade de escutar o outro parte da dificuldade que você tem de se escutar, né? Então, a ausência de Ogum certamente vai gerar bastante problemas. Principalmente se a pessoa inventa um personagem para agarrar a outra, né? Para prender a outra. E depois, com o tempo, ela começa a abandonar o personagem, né? Mas tá certo, tem que abandonar mesmo. Já era para nem ter criado esse personagem, né? Mas já que criou, se desfaça dele. Tira essa roupa porque ela não é sua. E aí tem a ver com o fato, então, de você viver a sua legitimidade, né? Alcançar aí a sua verdade, né? Só tem felicidade, só tem vida, só tem paz e harmonia se você vive a sua verdade, se você é transparente consigo, né? E tudo isso parte dessa comunicação consigo. Aí você pode aprofundar isso também nas aulas de Psicologia dos Orixás 2025. Principalmente na aula de Ogum, entender as camadas, né? Então veja, a ausência de Ogum pode gerar problemas na relação. Assim como a ausência de Oxum, que Oxum é um orixá especial, porque ele fala da intimidade, essa relação mais íntima de você com você. Como é que você quer criar uma relação de intimidade com alguém e acreditar que isso vai se sustentar se você não tem essa relação mais íntima consigo? E essa relação mais íntima consigo passa pelo processo de você reconhecer as suas fragilidades. E então você fica muito projetiva, porque você não quer mergulhar aqui dentro, e gera grandes confusões, grandes situações dramáticas, né? E de querer responsabilizar o outro pela angústia, né, que você tem, ou as feridas que chegam, né, que despertam. Às vezes você tem coisas mal resolvidas entre você com o seu pai, coisas mal resolvidas entre você com a sua mãe. Aí vem um namorado ou vem uma namorada, toca o dedo nessas feridas e aí acordam monstros. Por isso que terapia é algo que você deve fazer regularmente, continuamente e, se possível, de forma preventiva. Não só quando você precisa. Quando você precisa, pode ser tarde demais. Porque tem relacionamentos que não tem mais como recuperar. A pessoa já está sangrando, né? Você já machucou a pessoa com as coisas que você falou ou que você fez. E vice-versa. Tem vezes que você gosta da pessoa. Você gostaria de estar com a pessoa. Mas você já não consegue. Porque ela cutucou feridas que agora estão sangrando. Então precisa cuidar da Oxum, mas cuidar da Oxum a partir do que nós estamos propondo aqui. Esse reconhecimento, esse autorreconhecimento, buscar criar essa relação mais íntima de você com você, né? E o terapeuta vai te ajudar isso, nesse sentido, né? Outra coisa que pode atrapalhar relacionamentos, todos os orixás precisam estar alinhados, mas estamos citando alguns para que as nossas aulas aqui não se tornem tão grandes, e nem é necessário. É mais para você entendendo e se familiarizando mesmo, né? Desde que você esteja ancorando cada orixá no curso da Psicologia dos Orixás 2025, lá na Constelação Universal, você já vai entendendo como que você vai constelar, como que você vai ancorar o orixá
para as necessidades que a pessoa está buscando. Orixá Umbulu, ele é um orixá que, entre tantas outras coisas, ele detém a força dos ciclos. Então, você muitas vezes quer entrar no novo relacionamento ou no novo ciclo, mas com o mesmo comportamento, com as mesmas expectativas, do mesmo jeito. É fato que você vai experimentar ainda você. Essa relação com a vida, ela tem a ver com você experimentar o que você carrega aqui. Então, você quer viver um novo ciclo, você precisa se comportar de uma nova forma. Em geral, as pessoas querem uma pessoa melhor que elas. Isso não é equilibrado, né? A vida, em sua soberania, ela há só é possível você sustentar uma relação que tenha equilíbrio. Porque quando tem desequilíbrio, tem adoecimento, né? Então, você quer abrir novos ciclos, mas quer se manter do mesmo jeito. Ou você ainda tem muitas mágoas, muitos ressentimentos de ciclos anteriores. Então ainda tem muito barulho aí no seu campo áurico. E esse barulho, esses ruídos, quando duas pessoas se atraem, tudo isso se conversa. Então, às vezes você tem machucados terríveis em relação ao relacionamento anterior. Em algum momento você vai acessar essas feridas através desse atual relacionamento. E a pessoa que está com você hoje, inconscientemente, ela vai perceber isso. Então não vai ser uma relação nutritiva, vai ser uma relação de sofrimento, de dor, de briga, de decepções, de traições, de frustrações. Então não dá para sair abrindo janelas, abrindo portas e achar que simplesmente porque você tirou o foco, aquilo lá do passado já está resolvido. Não é verdade, né? Então, quando você está atendendo pessoas com esse viés de relacionamento, é sempre importante você ajudá-la a entender a coerência dela. Então, não é aquilo que ela acha, não é ela ficar gastando energia com o que o outro pensa ou com o que o outro sente a respeito dela. Não é querer forçar a pessoa a estar com você por força da atração, do desejo. Esse é um fator. Então, por exemplo, é comum pessoas fazerem trabalhos, simpatias. Isso não é autorizado na constelação dos orixás. É um rompimento ético. E a gente descobrindo, porque o pessoal denuncia, faz print, alguma coisa, a gente cancela a habilitação e proíbe a pessoa de utilizar a ferramenta constelação dos orixás. Porque a gente não quer criar nas pessoas mais ilusões do que as ilusões que elas já têm. A gente quer libertar as pessoas das ilusões. Eu quero ajudar você a lidar com esses apegos desejosos que você tem. E não forçar a barra para você atrair a pessoa amada, que você não ama ela coisa nenhuma. Você é egoísta e você quer ela porque você quer preencher um vazio que é seu. Só que isso não é preenchido dessa forma, né? É fazendo as pazes com a vida, nas várias áreas que a vida traz, e parte de um alinhamento com os orixás. E a gente pode ficar com você aqui anos trabalhando e te auxiliando e te ajudando, porque essa cura espiritual, ela transcende essa encarnação. É algo que você leva para toda a sua jornada evolutiva, na continuidade da sua expansão espiritual, né? É nesse sentido que a gente busca trabalhar, que a gente busca auxiliar e ajudar você, tá bem? Então é isso. Acho que deu para você entender o recado sobre problemas amorosos afetivos. Eu irei nessa avalanche de aulinhas aqui sobre aplicabilidade da constelação, eu irei criar algumas dezenas, e ainda no assunto de relacionamento, assunto de dinheiro, assunto
saúde, né? Irei criar, né, e ajudar você aí a entender cada vez melhor essa ferramenta para melhor ajudar você, para melhor ajudar as pessoas que você vai atender, tá bom? Então, axé e bons estudos. Tchau, tchau.